Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo e um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Through the words of the gospel, may our sins be wiped away. God loves us, and this is one of the core truths of everything we do when we come to a church, when we talk about Jesus, about Our Lady. Our faith is about a God who loves us, to a point that St. John the Evangelist tells us that God is love. In this 30th Sunday in Ordinary Time, while we continue to hear the words of St. Matthew the Evangelist, who is the evangelist in this year, chosen by the Church in his year A in the liturgy of the Church, in this so troubled 2020, so difficult even to understand as we go through this crisis due to the pandemic, Jesus' words resound to us in this very concise way. Those who are against him come to him and to try him, asking, what is the greatest commandment? And Jesus answers, love God from all your heart, all your soul, all your spirit. This is the first commandment. But the second, like this, love your neighbor as yourself. This is the law and the prophets. He was asked about one commandment, and he tells them both of them. And we come to the understanding through the words and ministry of Jesus that they come together. Nobody can say that loves St. John again, loves God if he does not love his neighbor. If we think we love God, but we hate someone, we reject someone, we put someone outside of our lives completely, we are not loving God really. How to love our brothers. In today's first reading from the book of Exodus, we hear about the aliens, those who are from outside. You shall not oppress them. This is love. You should not do bad things to the widow, to the orphan, the symbol of those who were lowly, the unprotected ones, those who did not even have rights, the orphan and the widow, or the alien, the immigrant. That's the word. You should not oppress them. Loving them is doing good instead of doing evil. We only love God if we love our neighbor. And there is no much that can be said about this. Throughout the whole year, we reinforce these words of Jesus. Our lives, while Catholics, tell us that in hearing Jesus' words, that if we have faith, we love. And this is a big challenge for us. It was for them,
and it is for us, disciples of Jesus, in the year 2020. Hoje Jesus nos fala sobre o maior dos mandamentos. Mais uma vez, aqueles que se opõem ao ensino de Jesus, vêm até Ele. Se na semana passada foram os discípulos dos fariseus, hoje os próprios fariseus, os puros, os grandes religiosos do tempo, que vêm até Jesus para prová-lo e perguntam qual é o maior dos mandamentos. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, tua alma, teu espírito. E o segundo, porém, é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem a lei e os profetas. Irmãos e irmãs, nós aprendemos do Senhor que nós não amamos a Deus se também não amamos o nosso próximo. Amar significa, acima de tudo, não fazer o mal, não prejudicar. A primeira leitura, retirada do livro do Êxodo, fala do estrangeiro, do imigrante, fala da viúva e do órfão. E o que o mandamento diz é: você não deve oprimi-los. Quanto ao pobre, se você empresta dinheiro a ele, você não deve cobrar juros. É isso que diz o texto. Se você pega a túnica como avalia do seu empréstimo, devolva, porque ele precisa dela. Para além de não fazer o mal, somos chamados a fazer o bem, a enxergar no outro sua necessidade e a ajudá-lo. Nós, cristãos, chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e com tudo o que somos, somos chamados também a amar o nosso próximo, a não fazer o mal e a fazer o bem. Que o Senhor nos ajude, enquanto caminhamos para o final deste tempo litúrgico, a vermos dentro de nós, nos nossos hábitos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos planos, se de fato estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos cumprindo os mandamentos. Somos chamados a ser verdadeiramente religiosos e cumprir nossas práticas de fé, e é sim fundamental que o façamos. Mas tais práticas, a nossa vida de fé, elas devem estar alicerçadas no amor que temos para com Deus e para com os nossos irmãos e irmãs. Amamos a Deus quando nos amamos, quando fazemos o bem, quando evitamos o mal, quando protegemos aqueles que mais precisam. Que o Senhor nos ajude a sempre perdoar, a amar, a sermos solidários uns com os outros e assim, de fato, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim seja. Vamos ficar em pé agora, queridos irmãos e irmãs, e juntos professar a nossa fé. Creio em um